Charles Leclerc acaba de abalar completamente as estruturas da Ferrari. E ele não precisou esperar pela classificação, nem por uma volta mais rápida, ou uma manobra ousada na pista para fazer isso. Ele conseguiu algo muito mais inesperado e infinitamente mais poderoso. Conseguiu com a sua voz, com sua honestidade e com sua intenção. Porque, nos dias que antecederam o Grande Prêmio da Espanha, um dos momentos mais decisivos de toda a temporada da Ferrari, Leclerc soltou uma declaração bombástica que deixou Lewis Hamilton completamente sem palavras e mergulhou toda a equipe em um turbilhão de incerteza. E essa não foi uma fala descartável. Foi estratégica, precisa e carregada de significado. Em um momento em que a campanha da Ferrari para 2025 está por um fio, com atualizações cruciais sendo trazidas para Barcelona, ele deixou claro que o futuro da equipe deve ser construído ao redor dele e de Hamilton, com um carro que reflita o estilo agressivo que ambos compartilham. O momento não poderia ser mais explosivo. Se essas atualizações fracassarem, a Ferrari pode abandonar completamente o projeto SF25 e redirecionar todos os esforços para o carro de 2026. As apostas são altíssimas, então não saia daqui, porque o que Leclerc acabou de dizer pode mudar tudo. Deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e fique conosco até o fim para acompanhar cada detalhe. O que torna tudo isso ainda mais extraordinário é como Leclerc escolheu com maestria tanto o momento quanto a mensagem. Na véspera do Grande Prêmio da Espanha, um fim de semana que pode redefinir toda a trajetória da Ferrari em 2025, ele se sentou e expôs não apenas seus pensamentos sobre o carro, mas toda a sua filosofia sobre para onde essa equipe deve ir. E embora o tom tenha sido calmo, as implicações foram vulcânicas. Ele não apenas elogiou a influência de Hamilton, ele a analisou minuciosamente. Falou sobre como já começou a adotar alguns dos truques de Lewis durante as fases da corrida. Mudanças sutis, mas cruciais, na execução da pilotagem que podem significar a diferença entre subir ao pódio ou terminar de forma apagada. Mas não parou por aí. Apontou algo ainda mais profundo. O relacionamento de Hamilton com os engenheiros, a precisão de seu feedback, a clareza em sua comunicação e a eficiência da equipe que construiu ao seu redor ao longo dos anos. Nas próprias palavras de Leclerc, Lewis é um mestre não apenas ao volante, mas também em gerenciar o caos que cerca uma carreira no topo da Fórmula 1. E esse tipo de elogio, vindo de alguém tão competitivo e emocionalmente envolvido com a Ferrari quanto Leclerc, não é algo pequeno. Isso sinaliza não apenas admiração, mas alinhamento e o desejo de aprender, evoluir e crescer ao lado de Hamilton, não contra ele. Para os fãs que esperavam fogos de artifício entre os dois, o que estão testemunhando é algo muito mais perigoso para a concorrência. Unidade, uma convergência de dois pilotos de elite com forças complementares, agora remando na mesma direção. E essa sinergia não poderia vir em melhor hora. A situação da Ferrari está mais frágil do que nunca. A equipe pode até estar na segunda colocação na tabela de construtores, mas isso é apenas uma tecnicalidade. Com 177 pontos atrás da McLaren, Hamilton ainda não subiu ao pódio, e o SF25, apesar das promessas, continua extremamente inconsistente. As atualizações que serão aplicadas neste fim de semana em Barcelona não são refinamentos opcionais. São a última jogada. Por trás das cortinas, os engenheiros da Ferrari estão implementando silenciosamente o pacote mais agressivo de mudanças já feitas no carro nesta temporada. Uma asa dianteira redesenhada, ajustada para atender aos novos padrões de rigidez exigidos pela Diretiva Técnica 18 da FIA, busca restaurar o equilíbrio e eliminar qualquer dúvida sobre a legalidade do carro. Uma nova asa traseira, com um plano principal mais plano, tem como objetivo recuperar os níveis de pressão aerodinâmica perdidos no início do ano. E talvez mais crucial ainda, uma nova configuração de suspensão está sendo testada. Uma que finalmente pode permitir que o carro rode mais baixo e mais estável,
desbloqueando o tipo de confiança na traseira que tanto Leclerc quanto Hamilton têm implorado. Mas aqui está o risco. Essas mudanças podem tanto liberar o verdadeiro potencial do carro, quanto confirmar que sua base estrutural é simplesmente falha demais para disputar vitórias. É um tudo ou nada. E o comprometimento público de Leclerc com a unidade ao lado de Hamilton mostra que ele entende exatamente o quão alta é essa aposta. Isso já não se trata de um piloto tentando superar o outro. Trata-se de formar uma frente unida para salvar a temporada antes que ela escorra pelos dedos. E com a repressão da FIA contra asas flexíveis agora em pleno vigor, este fim de semana vai muito além de uma simples corrida. É um laboratório. Cada equipe estará exposta. Cada fraqueza será ampliada. A Ferrari aposta que essa mudança aerodinâmica pode interromper a ascensão da McLaren, desacelerar os truques da Red Bull nas curvas e aproximar o pelotão. Mas nada disso importará se o próprio carro não começar a se comportar como um verdadeiro candidato ao título. E aqui estamos nós, à beira de algo que parece muito maior do que mais um fim de semana de corrida. Isso não é apenas sobre estratégias ou pacotes de atualização. É sobre uma equipe, a Ferrari, lutando com sua própria identidade. Uma equipe assombrada por fracassos do passado, seduzida por promessas futuras e atualmente presa em uma terra de ninguém repleta de potencial não concretizado. E no meio dessa tempestade, estão dois pilotos com trajetórias completamente diferentes, mas, como acabamos de descobrir, com uma visão surpreendentemente alinhada para o futuro. Charles Leclerc escolheu este momento para assumir um papel de liderança da maneira mais Leclerc possível, não exigindo, mas conquistando, demonstrando maturidade para reconhecer o valor de Hamilton, defendendo um caminho de desenvolvimento duplo para os pilotos e convidando a Ferrari a pensar maior, agir com mais ousadia e confiar na colaboração em vez de hierarquia. Isso não é apenas um piloto falando, é um líder fincando uma bandeira no solo. Ao mesmo tempo, Lewis Hamilton se vê em um território pouco familiar. Não apenas com um carro novo, uma equipe nova e um ambiente novo, mas agora com um companheiro de equipe que não está lutando contra ele, e sim o apoiando. E essa mudança pode ser justamente o que desbloqueie todo o potencial de Hamilton vestido de vermelho. Porque isso já não é apenas sobre preferências de configuração ou retorno técnico para os engenheiros. É sobre criar uma cultura dentro da Ferrari, onde a confiança flua nos dois sentidos, onde a experiência encontre a fome por resultados e onde ambos os pilotos se impulsionem mutuamente a um nível mais alto. E é isso que torna esse próximo capítulo tão empolgante. Se a Ferrari acertar, se as atualizações em Barcelona finalmente funcionarem, se o reajuste aerodinâmico fechar a diferença para McLaren e Red Bull, se o SF25 finalmente começar a se comportar como um carro digno de seu emblema, então este momento, essa declaração de Leclerc, pode ser lembrada como o ponto de virada, a centelha que reacendeu a fé em Maranello, o instante em que a Ferrari deixou de apenas sobreviver de corrida em corrida e começou a construir algo sustentável, algo poderoso, algo de nível mundial. Mas, se eles errarem, se o carro continuar sem mordida, se a diferença de pontos aumentar, se as atualizações fracassarem, então as consequências serão brutais. A narrativa vai se inverter. As declarações de Leclerc serão vistas não como um grito de união, mas como um pedido de socorro. A primeira temporada de Hamilton na Ferrari começará a parecer menos uma nova aventura ousada e mais um erro doloroso. E para a equipe, a pressão vinda de cima, do conselho, da direção e da mídia global vai alcançar níveis que não se veem desde os dias mais sombrios do período pós-Alonso e pós-Vettel. É aqui que tudo muda. Tudo o que acontecer a partir deste fim de semana vai ou validar ou desmontar o que está sendo construído entre esses dois pilotos. Cada curva em Barcelona, cada mensagem pelo rádio, cada parada nos boxes, tudo estará sob os holofotes. Porque quando um piloto solta uma bomba como essa,
Ele não apenas chama a atenção, ele aumenta as apostas. Então, não desvie o olhar. Não trate isso como apenas mais uma manchete antes da corrida, porque a verdade é que o que Charles Leclerc acabou de fazer pode muito bem ser a coisa mais importante dita em toda a temporada. É uma mudança de poder, uma mudança de mentalidade e talvez o começo de algo que pode mudar o destino da Ferrari para sempre. Se você está tão fascinado com esse drama em construção quanto nós, agora é o momento de mergulhar ainda mais fundo. Aperte o botão de curtir, inscreva-se no canal e fique com a gente até o fim, porque os detalhes que vamos explorar a seguir podem mudar completamente a forma como você enxerga o restante da temporada de 2025 da Fórmula 1. E acredite, você não vai querer perder.